Paz do Senhor Jesus para todos, né, irmãos? Aqui, mostra aqui um pouco também de algo que eu tenho aqui, né? Como livros de curso teólogo, né? A teologia, né? Curso do teólogo, né? Curso médio de capacitação. Mas isso aqui não quer dizer nada para mim, não, irmãos. Isso aqui, manual bíblico, não. O que quer dizer para mim é isso aqui, ó. Palavra de Deus, escritura sagrada, outra escritura aqui, né? Escritura sagrada, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Aqui nós vamos conversar um pouquinho com Deus. Sou um soldadinho de Jesus, né? Pouco de conhecimento, mas o conhecimento que eu tenho, meu irmão, não é de filosofia. É um conhecimento bíblico. E eu sei, irmãos, que há mais de 10 anos o Senhor Jesus me preparando para esse evangelho, ninguém vai conseguir me envergonhar. Nunca fui envergonhado pela palavra de Deus, nunca, e não vai ser hoje, né? Então nós vamos ver aí o comentário de um filósofo chamado professor Fábio Sabino. Esse homem é filósofo para mim, esse homem aí para mim não tem conhecimento bíblico. Ele joga filosofia e um pouco da Bíblia, um pouco. Eu vou falar da Bíblia, irmão. Então, falando da Torre de Babel, né? Gênesis capítulo 11, versículo 1 em diante, que diz assim, ó: era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo ele do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: aí façamos tijolos e queimamos-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eiam, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não atenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, é que o Senhor Jesus não permitiu aqueles homens fazer um projeto para a própria destruição deles. Quem pode, irmão, chegar no céu através de uma árvore, através de um castelo, de uma torre de pedra? Não pode, não tem. Isso é filosofia, irmãos. Filosofia, que as pessoas dizem que nós viemos do macaco. Onde que está biblicamente que o homem veio do macaco? Então, se o homem veio do macaco, aquele que achar que é macaco, ele é macaco. Vai ter que estar nas árvores, comendo folha e fruto nas árvores. Nós não somos macacos. Não somos, nós temos que crer na Bíblia, não no livro de história, no livro de sociologia, no livro de geografia, não. Nós temos que ler o livro bíblico. Se eu não acreditar que essa Bíblia é verdadeira, eu vou acreditar na filosofia, irmãos. Então vamos lá, agora para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que diz assim a palavra de Deus, ó: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, capítulo 2, versículo 1 em diante. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento viamente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo,
e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua e que somos nascidos? Parto e Medos, Elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia, Ponto da Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. O que é mosto, irmãos? Mosto, eles estavam zombando dos homens de Deus, dizendo que os homens de Deus estavam cheios da embriaguez, porre, estavam sem saber o que falar, sem saber o que fazer. Então, irmãos, prestem bem atenção. Aqui está dizendo agora aqui, que aqui Deus mostrou para eles na língua de cada um, de cada país, de cada cidadão, o dom de espírito, o que eles poderiam fazer. Aqui não está dizendo que os homens eram todos lá da Judéia, que os homens eram todos lá de Israel, que os homens eram todos árabes, que os homens eram todos romanos, não. Está dizendo aqui que tinha forasteiros. Nós somos como forasteiros no Brasil, irmãos. A maioria de nós somos, quem sabe, imigrante de, vamos dizer, até de africano, de portugueses, de espanhóis, quem sabe até do povo israelita mesmo, mas que estamos no Brasil. Então, quero dizer uma coisa para vocês: Deus faz como quer. Ele tirou a língua daquela época lá de um povo só e fez várias línguas, nações. E aqui ele mostrou que ele não precisava juntar em uma língua só, mas em cada língua que nós falávamos naquela época, a nossa descendência, eles ouviam a palavra de Deus. É como hoje, irmãos. Não precisa eu ser lá de Jerusalém para me ser um escolhido de Deus. Eu sou gentil, diz a palavra de Deus. Então, aqui, o professor Fábio Sabino já se contradizeu do Velho Testamento para o Novo. A filosofia dele é essa daqui, preste bem atenção. É porque o meu tempo é curto aqui pela internet, aqui, é espaço curto. Mas eu vou mostrar para vocês algo aqui que o homem não tem conhecimento, irmãos. Algo mesmo muito importante. 17 de Atos dos Apóstolos. E o versículo é o versículo 16 e 17, 18, que diz assim, ó, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, versículo 16, ó. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se movia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e um dizia: o que quer dizer este paroleiro? Uma pergunta. E outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Presta bem atenção aqui, que eles xingavam Paulo. Será que não vão xingar eu? Eu tenho conhecimento da palavra de Deus, irmãos. E eu sei que esse homem aí, esse professor aí, ele vai se envergonhar se ele me colocar com ele uma hora aí. Preste bem atenção que eu vou ler agora. Colossenses 2, versículo 8 e 9. Colossenses 2, versículo 8 e 9, que diz assim, ó. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo,
e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habita corporalmente todo o poder, a grandeza, a glória, a majestade de Deus. É isso que Deus está falando. E para nós ter cuidado com o quê? Os filósofos. Filósofo, professor Fábio Sabina, você é filósofo. Eu não sei nem falar esse nome direito. Filósofo. Você é filósofo. Você não conhece nada de Deus. Você quer mídia. Se você tem um encontro comigo, meu irmão, eu não vou brigar com ninguém, eu não brigo com ninguém não. As pessoas pensam que eu brigo, eu não brigo com ninguém não. Você vai se envergonhar, professor. Envergonhar. A palavra de Deus diz que o conhecimento humano para Deus não é nada. Mas o conhecimento da palavra de Deus é tudo. Deus diz: passarás os céus e a terra, a palavra dele não vai passar. Ninguém pode tirar o que está nessa Bíblia. Você é um filósofo e não um conhecedor da palavra de Deus. Você usa a sua filosofia para você querer enganar o povo depois lendo a palavra de Deus, querendo diminuir a pessoa de Cristo, que é o próprio Deus. Mas que Jesus te abençoe. Quero ter uma chance de conversar com você, né? Quero mandar um abraço para o irmão, né, chamado José Erlândio. José Erlândio, meu tempo é curto aqui, meu irmão. Poderia falar mais coisas, mas é curto meu tempo. Não sei como é que vocês fazem aí para ter 1 hora, 2 horas de tempo pela internet. Eu não consigo. Mas Jesus diz que ele pega os soberbos. Cuidado, professor. Cuidado. Mas Jesus te abençoe.